Olá, eu vou trazer para vocês nesse momento, direto da minha mesa, de um atendimento de uma cliente minha, uma colocação, uma aplicação do zero de fibra de vidro fio a fio. E essa etapa que eu estou mostrando para vocês agora aqui no vídeo é a preparação mecânica, que é onde nós fazemos o uso, né, de brocas e fresas para fazer levantamento de cutícula, é, ranhuras nas unhas, né? Remoção do brilho de forma mecânica, com uso também de lixa manual. No meu caso, eu prefiro fazer essa preparação mecânica utilizando mandril, que é essa lixinha, né, em refil. Eu estou utilizando o mandril na granulação 180. Não sei se vocês sabem mais. Hoje em dia, os mandris, eles vendem em granulações. Então, o indicado para unhas naturais são os grânulos mais fininhos, tá ok? E o meu motor, ele tá bem devagarzinho, você pode observar que ele tá girando bem devagar. Eu seguro bem a mão da minha cliente, faço apoio, né, sobre a mesa com a minha mão também, para não colocar força, porque o intuito dessa preparação mecânica é somente remover o brilho superficial da unha da cliente para que o produto a ser anexado ele tenha uma boa aderência. Reparem que nesse polegar nós temos uma lesão, pois essa cliente ela arrancou o alongamento com o dente. Porém, essa lesão ela já foi avaliada, ela não sangra, ela não mina água, ela não tem pus, mas no ato, né, quando ela fez essa remoção de forma inadequada, arrancando a unha, ela de fato machucou, teve sangramento, já tem mais de 10 dias, já teve cicatrização, e eu optei por fazer a aplicação justamente para poder isolar esse espaço, e vocês vão observar durante todo o processo de aplicação que eu faço uma boa vedação da lâmina unguial, reduzindo a zero a chance de proliferação de fungos e bactérias, porque eu faço uma preparação super eficiente. Eu vou passar isso tudo para vocês aqui, tá bom? Nesse momento já estou finalizando a preparação mecânica com o uso desse mandril. Esse mandril eu comprei ele separado, não vem no motor, ele é bem fininho. Então com ele eu chego bem nos cantinhos da unha, né? Bem próximo ali as voltinhas. E eu uso sempre uma escovinha para fazer a retirada do pó, porque com a escovinha ela também chega nas dobrinhas, né, da unha. Eu vou fazer a aplicação da fibra de vidro hoje com essa fibra Smart da Kaisa. Ela é uma fibra extremamente fina, ela vem bem selada. A aplicação com ela tem uma agilidade muito grande. E eu só vou fazer o corte e fazer a aplicação, não preciso abrir, tá? Não tem preocupação de abrir. E de quando cortar também ela não espalha. Mesmo tirando o pó com a escovinha, sempre antes de começar a fazer a aplicação dos preparadores, os tradicionais, né? Eu aplico o PrEP no algodão prensado e faço já uma limpeza de toda a lâmina, tá? O PrEP, quando ele é escolhido o adequado, né, que é o que tem maior concentração de álcool isopropílico, ele já começa o processo de desengorduramento da lâmina unguial, tá? Então, o PrEP, ele já é considerado um preparador. Nesse momento, eu vou estar aplicando o desidratador, também conhecido como desidrate, pH, regulador de pH, passo 1, depende muito da marca que você está usando. Eu venho aplicando ele sobre a unha natural da cliente, sem excessos. E quando eu acabar de passar no último dedo, na última unha, na verdade, quando eu volto na primeira, ela já está desidratada. E agora eu vou fazer o uso de primer ácido. Lembra que eu falei sobre a preparação? Então, em caso de unhas extremamente danificadas, né?
que é o caso dessa, é uma unha que está bem sensibilizada, rosada, eu faço uso de primer ácido. E reparem que eu passo ele bem superficial, o pincel quase seco. Eu só molhei o pincel uma vez e com essa uma vez eu consigo aplicar em todas as unhas, tá? Não é sobre quantidade, é sobre qualidade de aplicação. É aplicar no lugar certo, a quantidade certa. Eu molhei apenas uma vez. E reparem que o primer ácido, assim que você passa, ele fica igualzinho primer sem ácido. Ele fica com aquele aspecto molhado, porém aí que vem a explicação que eu preciso que vocês prestem atenção. O primer ácido, ele não tem o mesmo efeito do outro. O primer sem ácido, né, o adesivador, o primer bond, ultra bond, quando você passa, ele fica com aquele aspecto molhado e com uma camada pegajosa. Quando você encosta ele, gruda. O primer sem ácido, quando você passa, ele também fica, porém com o passar dos minutos, mais ou menos 2 a 3 minutos, ele vai ficar totalmente ressecado. Ele vai deixar a unha com aspecto muito ressecado. E como que a gente vai fazendo isso na otimização de tempo? Enquanto o primer ácido está agindo, olha o que eu estou fazendo. Eu vou cortando a fibra que eu vou aplicar. Já vou cortando a fibra do tamanho que eu espero, né? O mais próximo que eu vá aplicar na unha da cliente, né? O comprimento que eu almejo que fique na unha dela para não ter desperdício. Essa fibra, ela tem mais ou menos uns 10 centímetros e dependendo da largura da unha da cliente, com um pedacinho desse que eu tô cortando, eu faço 2 unhas, tá? Não é o caso que eu vou fazer aqui, mas se medir direitinho, dá pra fazer. Mas como eu tô com pressa e tô ensinando vocês a otimizar tempo, fazendo a escolha certa dos materiais, das ferramentas e dos produtos para otimizar tempo, eu vou dar sequência e eu só quero que vocês prestem bastante atenção. Às vezes a gente economiza num produto, em um pincel, e aqui, né, nessa aplicação, tudo que eu estou usando me ajudou a ter o resultado que eu vou ter no final, tá? Essa é uma aplicação de cliente, esse foi um atendimento, e agora eu tô regravando a voz por cima para poder explicar passo a passo como aula. Repara o aspecto que ficou o primer ácido por cima da unha. A unha ficou totalmente ressecada, né? Totalmente áspera e fosca, o que vai facilitar muito a aplicação dos nossos produtos. E para poder mediar essa aplicação dos produtos, né, após o primer ácido, eu vou fazer uma capa base com base em gel, né, gel base em pote. Esse aí é da marca da Beltrate, tá? O segredo de passar base em gel para você, o gel base, né, para você fazer uma boa aplicação, é você, antes de tudo, usar um pincel que ele seja bem similar ao pincel de esmalte, né? Não seja muito grande, muito grosso, vamos dizer assim. Por quê? Passar a base em gel na unha para fazer uma camada, né, uma capa base, consiste em somente aplicar bem o produto em toda a área da unha natural. E a função da base em gel, nesse caso aí da fibra de vidro, vai ser facilitar a nossa aplicação no momento que nós estivermos aplicando, né, fazendo a aderência da fibra, de modo que a fibra ela deslize melhor sobre a lâmina. E também ela vai prolongar, né, ela vai assegurar a ação do nosso preparador. Quando a gente aplica o preparador, a gente demora muito tempo fazendo uma fibra de vidro, porque é normal demorar. O nosso preparador, né, ele tem tempo de ação, que é de no máximo, de 15 a 30 minutos, depende da marca que você está usando, depende do tipo de preparador que você está usando. Então, quando você faz essa camada de base em gel e leva na cabine por 60 segundos, a sua preparação ela fica
de fato aderida sobre a unha. E essa capa base feita de base em gel vai te possibilitar uma aplicação perfeita, com ótima aderência, sem descolamento, desde que a sua cliente não fique, né, agora após esse momento, colocando a mão no bolso, mexendo na bolsa, mexendo em cabelo, nada disso. Ela tem que ficar com a mãozinha ali em cima, e se for mexer no celular, que ele esteja em cima da mesa e que ela tenha cuidado para não ficar colando, né, o pelo de roupa, essas coisas, tá bom? Reparem como eu faço a aplicação, sempre esticando. Aqui não tem estrutura nenhuma, é como se eu estivesse esmaltando uma unha. E levo na cabine por 60 segundos, tá? Isso é uma base em gel da linha Resolute, da Beltrate. Ela tem essa corzinha renda. Agora nós vamos começar a fazer a aplicação da fibra de vidro. Eu já deixei elas cortadas, como vocês podem ver aqui no fundo da mesa. E eu vou utilizar uma base em gel, agora de vidro, tá? Qual a diferença de uma para outra? Aquela lá é um gel base, ela tem uma consistência mais grossinha. Essa aqui, essa base em gel, ela é bem fluida, tá? Ela é bem líquida, bem viscosa. Vou pegar essa fibra da Kaisa, que já vem no papelzinho, coloquei a base em gel lá no ponto zero, né? E vou começar a fazer o que? A aderência da minha fibra, acertando a fibra aonde ela tem que estar. Lembrando que a fibra ela tem que ser posicionada, ela tem que cobrir toda a unha, de ponto zero a ponto zero. E você tem que prestar atenção se essa unha ela tem inclinação. Se ela for inclinada se ela é arrebitada para cima, se ela é inclinada para baixo, se ela é plana, você tem que entender isso, observar isso antes para você fazer a melhor aderência possível, tá? A fibra ela sempre tem que ser colocada do ponto zero para a ponta. Evita levar a fibra muito para dentro da unha, muito lá perto da região dos sinos, bom? E se faltar produto para você aderir à fibra, você vê que está com dificuldade de essa fibra colar sobre a unha, é só você ir lá na sua base em gel e aplicar um pouquinho mais sobre o local que está seco. Aqui eu vou fazer o uso da lanterna, sempre colocando em cima assim uns 5 segundos, tá? Só para poder a fibra não sair do lugar. E vou fazer a próxima unha. Com esse jeitinho que eu faço, você otimiza o tempo, tá? Que reduz tempo com coisas simples. Não é correndo, não é fazendo um serviço de porco, não é se atrapalhando, nada disso. Vamos lá. Aplico a base em gel de novo, de ponto zero a ponto zero, ali em toda a área de borda livre da unha natural. Com a pinça de cílios, essa é uma pinça de cílios, tá? Ela é bem fininha. Eu vou posicionar, ó, sobre a unha. E como ela foi bem aberta, ela já vai grudando, né, sobre a unha. Sempre dando atenção ao ponto zero. A fibra que sobrou, você não precisa trazer de volta para a unha, você pode descartar ela. O ideal era eu ter dividido essa fibra em dois já antes de começar. Mas essa foi a primeira vez que eu usei essa fibra. Eu achei que ela fosse um pouco mais estreita, me surpreendi, né? Como ela é bem larga. Então ela vem com 10 pedaços assim que dá para você fazer o dobro. E sempre com o uso da cabine de mão por 5 segundos para poder fixar a fibra e dar continuidade à próxima. Ó, mais uma vez. E vai ser assim nos próximos 10 minutos de vídeo, tá, gente? Mais ou menos. 10 não, uns 5. Vai ser só essa parte de aderência de fibra de vidro. E conforme eu for lembrando algumas coisas importantes, eu vou falando para vocês. Eu gosto só de reforçar, anotem aí, que é super importante que vocês façam a aplicação da base em gel somente no meio da unha, sem excesso, tá? Para não ficar escorrendo, não molhar a fibra de vidro na ponta, na área de borda livre. Ó, observe que quando a gente pega direitinho, essa unha é uma unha mais larga, né? O dedo do meio.
O palito de ferro, ele vai só me orientando para fazer a pressão para grudar a fibra na lâmina unguial. Sempre dando bastante atenção no ponto zero, tá, gente? E descartando a fibra. Se a fibra cobriu toda a parte da unha, a borda livre está bem tampadinha, o que sobra você pode descartar. Quando você estiver com um buraco e tiver sobra de fibra sobre a lateral do dedo, você vem trazendo para dentro da unha, tá? Sempre mantendo a fibra retinha. Essa é uma unha que eu vou fazer quadrada. A gente vai cortar um pedaço dessa fibra na ponta. Vai ficar com mais ou menos 25% de ponta. Então a fibra pode ser aberta dessa forma. Ela já tem uma curvatura natural, essa unha. Então as coisas se tornam mais práticas pra gente em questão depois de fazer curvatura e tudo mais. Eu vou fazendo toda essa parte, né, de aplicação de fibra de vidro, que é a parte que eu chamo de aderência. Sempre da mesma forma. Reparem que a única coisa que eu faço agora é aplicar a base em gel, colocar a fibra de vidro, arrumar a fibra de vidro e vir com a lanterninha 5 segundos. Se você não tiver lanterninha, você usa a sua própria cabine. Não precisa ficar 1 minuto agora, não. No final de tudo que nós vamos fazer essa parte de levar tudo na cabine. Essa unha do indicador ela já está mais cavada. Então eu tenho que entrar um pouquinho mais com a fibra, prestar bastante atenção. E é um dedo que ele é totalmente convexo. Ele é todo, do meio para a ponta, ele é todo projetado para baixo. Ele enverga. Essa aqui é a unha que está lesionada. É a unha que eu falei no início do vídeo. Ela está lesionada, né? Porque a cliente removeu a unha de forma inadequada. Mas já está cicatrizado, ficou com vermelho marcando, mas a colocação da fibra vai me possibilitar proteger essa unha. Optei justamente por fazer com fibra por conta da sensibilidade que as unhas dela tá apresentando. Ela sempre usou tip, sempre. Ela já é minha cliente há mais de 10 anos, a gente sempre trabalhou com tip. Aqui, dessa vez, como a unha tá muito sensível e ela quer colocar a unha, e se eu não colocasse, ela colocaria em casa, ela daria o jeito dela. Eu tô fazendo tudo da melhor forma possível para preservar a saúde da unha, né? O que ainda sobrou, e fazer com que essa lâmina ela venha se renovar com o revestimento de fibra de vidro, porque aqui a fibra vai funcionar para ela como uma proteção, para fazer essa unha dela, né, ficar protegida, para que ela possa ir crescendo e se renovando. Como a lesão está bem no meio, daqui a uns 2 meses, mais ou menos, a unha dela tem um crescimento bem acelerado, daqui a uns 2 meses, essa lesão já vai ter ido embora, tá? Ela vai ter subido e vai embora. Mais uma vez, 5 segundos na cabine para fixar. E agora a gente vai dar continuidade, tá? Ao nosso procedimento, que vem a ser cortar a fibra do tamanho que nós queremos que a unha fique. Não deixa muito grande, não deixa muito pequena, deixa o tamanho que a cliente deseja, né? Dentro das limitações que o leito natural dela te oferece. E evita ter que deixar para depois, para cortar a unha depois da unha pronta, lixar, porque isso vai dar um desgaste muito grande, tá? Melhor coisa é você já fazer a unha do tamanho, aplicar o gel já no tamanho da unha que a cliente vai ficar no final. Eu sempre uso cortador de unha, pode-se usar também um alicate, que você não use mais para fazer cutícula, porque a fibra cega muito o corte. Eu uso um alicate porque a fibra que eu vou cortando, ela vai ficando toda ali dentro do alicate, não, do cortador. A fibra que eu tô usando, ela fica toda dentro do cortador. Depois eu bato num cantinho e descarto ela, tá? Com a tesourinha eu não aconselho, porque quando você cortar, os filamentos são muito finos. Então vai espalhar sobre a mesa, ele vai se misturar com ar e ele vai dar irritação na pele da sua cliente, tá bom?
Com a mesma base em gel que eu fiz a aderência da fibra, eu agora vou fazer o resto da aderência, que seria passar a base em gel por cima, dando muita atenção ali, ó, a tirar o degrau da fibra, tá? Degrauzinho que fica entre a fibra e a unha, lá no meio onde você fez a aderência, né? A colagem. Vai fazer todo esse procedimento nos 5 dedos dessa mão, tomando muito cuidado para não deixar a base em gel vir para a borda livre. E depois vocês vão entender por quê. Faço isso nos 5 dedos, sem problema nenhum. Pode fazer o dedão junto, nesse caso aqui, porque a base em gel é um produto totalmente translúcido e viscoso, então a luz da cabine vai bater perfeitamente para secar. Enquanto a outra mão está na cabine, nós vamos começar todo o procedimento novamente de aderência de fibra de vidro, tá? Só que dessa mão aqui, vocês vão reparar que eu vou fazer ela dividindo a fibra. Pegar ali, ó, esse mindinho eu tô montando com o restinho que sobrou de alguma unha da aplicação da outra mão, da mão anterior, a mão que tá na cabine. Eu vou montar ali o meu dedinho e vou começar agora a arrumar com o palito. É bom para vocês verem que quando vocês não conseguirem colocar a fibra, né, direitinho, igual eu fiz, dar uma bagunçada, tem solução, tá? Só não se esqueça de levar até o ponto zero. Deixar ela bem fixa ali, ó, na sua borda livre, no final da sua unha natural, né, na unha natural da cliente. Deixando ela retinha. Se ficar bagunçadinha na ponta, não tem problema. O que não pode ficar é no final da unha natural, ali onde o palito está batendo, essa fibra ficar com buraco. O resto a gente conserta depois. E os 5 segundos de cabine novamente. Dá arrumada aqui na mesa, que tô bagunceira hoje. Mais uma vez, vou fazer a aplicação da base em gel no meio da unha, dando bastante atenção ao ponto zero e as laterais do dedo, tá bom? Tem um pelinho aqui que eu vou tirar com a pinça. Vou pegar agora a fibra, um papelzinho que eu já tinha deixado cortada. A fibra Smart da Kaisa que já vem aberta. Vou pegar ela com a pinça, mas peguei só a quantidade que eu vou utilizar. Eu não tirei agora tudo para ficar descartando, tá? Agora eu vou trabalhar aproveitando a fibra do papel direitinho. Para cada um papelzinho eu vou conseguir fazer 2 unhas. Na outra mão vocês viram que eu fiz ela bem fechadinha, né? Com bastante fibra. E agora eu vou mostrar para vocês aproveitando, né? Abrindo mais a fibra que está no papel. Aquela fibra, aquele papel ele vem muita fibra. Dá para abrir muito mais. Reparem que eu tenho vãos na ponta da fibra, mas em cima da borda livre ali, ó, da unha natural eu não tenho. Minha fibra está super alinhada, uma lado a lado da outra, sem buraco. O que está na ponta eu conserto depois que eu fixar essa fibra. Repara onde o palito está passando. Tem que ficar assim, fechadinho, sem vão. Isso se você quiser fazer, né, uma fibra, como eu faço, que dura. Meus clientes fazem a aplicação uma vez só, depois só seguem fazendo manutenção. Eu não tenho essa política de ficar trocando alongamento, não vejo necessidade. Então, o cliente faz a aplicação uma vez e ela só vai fazer a aplicação de novo se ela arrancar as unhas. Ó, esse dedo médio, ele é bem torto, mas a gente vai fazer o possível para botar essa fibra bem retinha, tá? É só prestar atenção. Se a unha tá virando aqui, ó, ela tá bem viradinha, né? A ponta do dedo, o eixo dela para a direita.
Então, direita aí da sua tela mesmo, da forma que você tá vendo. Então, eu coloco a fibra bem reta e vou fazer o possível para essa unha ter uma simetria, né? Ficar retinha. Eu não vou respeitar o lado que a unha tá indo. Vou colocar a fibra reta. Na Tips é muito mais fácil de fazer, tá? Na fibra é bem mais difícil. A gente consegue minimizar bastante essa simetria incorreta da unha natural, abrindo a fibra de forma correta, fazendo a aderência da fibra no olho, assim, olhando, vendo que tá torto, levando ela para o outro lado. É basicamente botar a fibra torta para o outro lado. Cabine para não sair do lugar, né? Que já foi muito difícil colocar. Essa unha retinha a gente não pode perder. E agora nós vamos para o indicador, que tem o mesmo problema da outra. É a pontinha dele vai virando para a direita e ele ainda é inclinado para baixo, fazendo um formato de garra. Peguei a outra metade, viu? Com um pedaço de fibra eu faço, com um pedacinho de fibra do papel eu tô fazendo 2 unhas. Reparem que agora nessa mão não tá tendo sobra, eu tô dividindo. Eu vou fazendo o palito de ladinho, tá, gente? Para poder ele funcionar como se fosse um rodinho, um rodo, né? Para a fibra poder encaixar perfeitamente sobre a unha. Onde fica seco, aquele truque, né? A gente molha. Quando a unha é envergada para baixo, né, ela cresce inclinada para baixo, dá bem mais trabalho. Nesse caso aqui, não é tanto, então não precisou fazer uma retificação de leito ungueal. A gente tem uma técnica e a gente faz uma retificação antes de colocar a fibra. No caso dela, que a unha tá bem curta, a borda livre não tá aparente, a gente não teve, ela também tá com ausência de hiponíquel, a gente não teve essa necessidade, a gente conseguiu corrigir tudo com a própria base em gel e a capa base que a gente deu embaixo com gel base. Agora vai ser o único momento dessa mão que eu vou usar a fibra inteira. Ó, peguei ela inteirinha lá no papelzinho. No final das contas, se não for uma unha muito larga, com um papelzinho você faz todas as unhas, tá? Ainda sobra. Mas fazer uma unha quadrada, curta, nós não precisamos abrir a fibra em leque. Mas temos que dar bastante atenção ao ponto zero, tá? No caso do polegar aí, ele é bem cavado, né? O ponto zero dele tá bem redondo, bem redondo. Então, eu tô tendo que levar um pouco mais para baixo e tô fazendo o maior aproveitamento possível da fibra sobre essa lâmina. E ó, acertando para não ficar torta. Vou fazer a aderência com a cabine, né? Secar. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra mão. Enquanto isso, a outra mão tá lá quietinha, me aguardando, que eu já vou voltar. Eu faço agora passando a base em gel por cima, né, para terminar essa aderência dessa forma. A gente tem outras formas de fazer, tá? Mas essa é a forma que eu trabalho em mesa, é o método que eu desenvolvi para entregar a durabilidade que as minhas clientes procuram. Minhas clientes não têm hábito de voltar com unha quebrada, faltando 2, 3 unhas. Eu não peço para ninguém usar luva para fazer nada. Não temos problema com descolamento, não temos problemas com fungos, não temos problemas de infiltração, micose, nada disso. Da forma que eu faço, tranquilamente,
executando a técnica correta, eu não tenho problema, nem ofereço nenhum problema para as minhas clientes, tá bom? Principalmente de quebrar a unha por conta de serviços domésticos. Elas não têm esse problema, elas não têm limitações. Eu não trabalho com madame. As minhas clientes todas, a maioria delas são donas de casa, são trabalhadoras, são pessoas que trabalham fora com serviços pesados, são pessoas que vão à academia, que fazem exercício, precisam das mãos, pegam peso. Então, a gente não tem problema nenhum com isso. Após ficar 60 segundos na cabine, né, essa base em gel agora vai para a cabine por 60 segundos. Assim que sair, nós vamos começar o processo de acertar a simetria da unha, que é fazer aquela parte que nós vamos determinar o tamanho, que é super importante, reforço, tá? Faça determine esse tamanho agora, enquanto a fibra ainda não foi hidratada. A gente vai fazer a mesma coisa que fizemos na outra mão. Vamos vir cortando e reparem que agora eu vou começar a pentear a fibra na ponta, principalmente aquelas que eu precisei reutilizar a outra fibra, ó. É só antes de cortar com a mão, né, estando de luva, ó, aqui a gente tem um vão na ponta, a gente arrumar e fazer o corte, viu? Fica direitinho. A fibra tá lado a lado, organizada, a gente não vai ter problema na hora de fazer a hidratação da fibra na ponta para fazer curvatura. Seja precisa no corte, tá? É normal, com o tempo, o cortador de unha ele ficar cego, depois troca, mas isso aí não é o caso, é só você apertar bem. Aí você tem um corte preciso, você não precisa ficar picotando a fibra. E com isso eu não fazendo aqueles estilhaços que faz irritação na pele da cliente. Fibra aderida, tamanho determinado, mesa limpa. Agora nós vamos começar a parte mais importante desse alongamento. Mentira, gente, é a segunda parte, tá? Uma fibra bem aderida já é 90% de durabilidade que nós vamos ter em relação à fibra de vidro ou de qualquer outro alongamento, né? A parte de preparação. No caso da fibra, preparação e aderência. Agora nós vamos fazer a parte de curvatura, tá? A modelagem aí da curvatura da fibra. Eu vou usar esse gel, ele é um gel alto nivelante, viscosidade média. É da Kaisa também, ok? Ele é um rosa, porém ele vai ficar numa cor muito similar, um rendinha, um rosa bem clarinho assim, bem leitosinho. E ele tem brilhos, o nome dele é Pink Shine. Ele é um gel alto nivelante, você consegue fazer todos os passos do alongamento com ele, ok? Aqui eu tô dando uma pausa para tirar uma foto. E vamos começar. Com o mesmo pincel que eu utilizei para fazer a aplicação do gel base no início do vídeo, eu vou pegar o gel, tá? Reparem como é a viscosidade dele. Tem a viscosidade média. O meu ambiente ele é climatizado, então o gel fica bem mais durinho para trabalhar. E eu venho só na borda livre, gente, só na borda livre, porque esse gel tem uma sensaçãozinha exotérmica e a unha dela tá muito, muito sensível. Então, por mais que o gel não tenha sensação exotérmica, ela vai sentir, tá bom? Faço ali, ó, a hidratação da fibra por cima. Automaticamente o gel vai escorrer para baixo e eu venho arrumando, tá? Sempre nivelando. Aqui eu trabalho com controle de produto para poder diminuir meu tempo no final em questão de lixamento. Depois de fazer isso, eu dou uma esticadinha assim para cima da unha, sempre nivelando. Não é muita estrutura não, tá? Mas eu já vou deixar essa unha bem planinha para quando eu fizer a minha curvatura, eu ter gel para segurar e eu não ter que ficar toda hora repetindo aquele processo de presilha. Eu vou usar a presilha aqui uma única vez, ok? Esse gel ele é autonivelante, mas ele tem uma viscosidade que dá para controlar legal. E como o ambiente é controlado, ele demora um pouquinho para se nivelar, tá?
ele não escorre. Então, eu vou conseguir fazer mais de uma unha da forma que eu estou ensinando vocês. Então, dá para fazer de duas em duas, sempre ó, hidratando a fibra ali, ó, da região do ponto zero para a ponta, tá? Espalhando o gel de forma uniforme. E aí, na parte da fibra, às vezes eu preciso dar uma pressionada no pincel. Mas, no geral, a gente não trabalha com gel pressionando o pincel não, é sempre com o pincel flutuando. Eu faço uma pressão para poder o gel penetrar nas fibras e depois eu flutuo o pincel sobre o gel para poder fazer ele se nivelar e ficar direitinho e eu não ter trabalho lixando, ok? Ó, virei para vocês darem uma olhada por baixo como eu arrumo. A minha fibra ela fica limpinha aí embaixo, tá? Bastante atenção para não deixar a fibra sem gel, ela tem que ficar bem molhadinha. Agora, o mesmo processo que eu fiz de esticar o gel por cima, tá? Como se fosse uma capa base, só que agora com um pouquinho mais de gel para poder ter, né, uma quantidade que segure a estrutura. Eu não preciso ficar repetindo o procedimento de colocar a presilha. Sempre dando atenção ali na área que pode quebrar, que é o que? A área que você construiu de ponta, né? A parte de fibra. Então, a gente vai sempre dar uma atenção de um ponto zero a outro. Agora eu troquei a lanterninha, eu peguei uma lanterninha mais local, né? Ela tem uma luz que fica bem em cima da unha. Eu vou segurar ali por 10 segundos. Vou dar uma pinçada. A pinça, eu sempre uso a parte mais longa da pinça, não uso a ponta, tá? Mirando ali da região dos sinos até a borda livre. Reparem de novo. Sem pressionar, só para poder deixá-la simétrica, bem quadrada, retinha, ó. Sinos, ponto zero e ponta. Esfriou, eu tiro e depois eu coloco a presilha. Aí não tenho mais a chance dessa unha afunilar quando eu levar para fazer a polimerização total do gel. Agora eu vou fazer isso nas próximas 7 unhas. 7 não, 8, né? Só fiz duas. Ó, vão reparando. Sempre na ponta. Assistam com calma, degustem essa explicação. Vai mudar muito a sua percepção, tá? No final das contas, vocês vão ver que vamos demorar aí 1h30 fazendo a aplicação total, com nada, quase nada para poder lixar. Ó, não é muito produto, tá vendo? O pincel que eu tô usando, ele me ajuda muito. É um língua de gato, a cerda dele é bem macia, ele é bem flexível. Então ele chega nos locais que eu preciso. Ele é bem achatadinho. Vou lá no ponto zero, ó, depositar o gel. Quando tiver tudo pronto, vou dar uma levada. Vou fazer a parte de cima também, sem muita quantidade, para não causar a sensação de quentura e desconforto para minha cliente, tá? O meu foco aqui agora é tirar o degrau que fica da fibra lá sobre a unha. Por isso que eu levo logo também esse gel em cima. Ó, vou segurar 10 segundos. Essa cabine ela tem visor, a outra não tem não. E essa é local. Eu consigo centralizar a luz só onde eu quero, então não atrapalha para ficar batendo luz nas outras unhas. Ó, agarrou, fiquei com menos tempo, né? Agarrou a pinça, vou repetir mais um pouquinho. Quando a pinça agarra é porque o gel não está em ponto de pinçar. E vamos seguir. Sempre na ponta, ó, só na ponta. Agora eu vou explicar para vocês por que que na hora que eu estava aplicando a base em gel, eu falei assim: não deixa a base em gel escorrer para a ponta, porque se a base em gel escorre para a ponta, ela vai endurecer. E aí, quando eu passo esse gel, né, o gel hard que vai segurar a curvatura,
que vai deixar essa estrutura rígida, ele não vai penetrar, porque ali já foi selado, polimerizada a base em gel. Então, ele não vai entrar. Se a gente tiver com um buraco na fibra, a gente não vai conseguir consertar, porque essa fibra já vai estar dura, tá bom? Mesmo que ela esteja flexível, ela vai estar dura. Então, eu não gosto. Eu gosto de fazer uma fibra sem mancha. Eu gosto de fazer um trabalho limpo. Então, eu faço do jeitinho que eu estou ensinando. Como eu disse, isso é uma aplicação de cliente. Eu estou no meio de um atendimento. Olha lá, ó, fazendo no ponto zero, vou com a lanterna novamente. Vou pinçar dos sinos, ponto zero e ponta. Quando ela fechar e esfriar, eu paro e coloco a pinça, a presilha, perdão. Vou seguir fazendo isso nos outros, no polegar, né, também. E assim que eu acabar esse dedo, vocês vão reparar que todas as unhas vão estar com a presilha. E é nesse momento que eu vou levar a mão na cabine, tá bom? Mas sempre se certificando, ó, que toda a fibra, ela está bem hidratada, sem aparecer a fibra, tá bom? Essa bagunçadinha de lá pra cá, de cá pra lá, é bom pra poder o gel penetrar. Arrumo novamente. Aqui, eu esqueci de fazer a fibra, o gel por cima. Não sei se vocês repararam. Esqueci completamente, mas no final eu faço. Já pré-curvei com a pinça. Vou colocar uma presilha grande, tá? Essa é maior, para não afunilar. E agora eu levo na cabine por 1 minuto. E enquanto isso, vou fazendo a segunda mão. E volto a repetir, isso é uma aplicação de cliente. Eu agora dei uma acelerada no vídeo em 3x para vocês poderem não ficar tão cansativo, né? Ficar assistindo a mesma coisa toda hora. Mas vocês vão reparar que é basicamente a mesma coisa que eu vou fazer que eu fiz na outra mão. Eu vou hidratar a fibra na borda livre, em cima. Depois eu vou arrumar a parte de baixo. Depois eu vou voltar para a parte de cima novamente, onde eu vou esticar o gel por toda a estrutura, né? Por todo o comprimento da unha, sem colocar muito produto, tá? Eu trabalho com uma estrutura bem reta, então não tem necessidade nenhuma de colocar muito produto. Mas eu preciso dar atenção aos pontos importantes desse alongamento, que são o ponto zero, dos dois lados, aquela parte ali do meio, na transição entre unha natural e fibra de vidro, para que na hora que eu faça a pré-curvatura com a lanterna em 10 segundos, eu tenha uma flexibilidade que eu possa fazer o pinçamento para não afunilar minha unha e colocar a presilha quando, após a pinça, a unha esfria, né? O gel esfria, perdão, o gel esfria. E aí sim, depois de tudo isso, todas as unhas com a pinça, sendo pinçada, e todas as unhas com a presilha, eu levo na cabine por 60 segundos para poder dar continuidade. Lembrando que a outra mão, eu já fiz esse passo todo, eu tô na segunda mão agora, por isso que o vídeo está acelerado, ok? Esse dedão do polegar é aquele que tava com um probleminha, ó, a mancha pelo menos com o gel já inibiu. Tô fazendo a parte da aderência e esse eu não vou esquecer de... Aderência não, hidratação. E esse eu não vou esquecer de fazer a estrutura por cima. Não coloquem muito gel, não tem necessidade, tá? 10 segundinhos, pinça, espera esfriar, presilha, 1 minuto na cabine. Agora a gente já vai voltar na velocidade normal, tá? Aonde eu vou
consertar possíveis deformidades que tenham sobre essa unha, né? E dar mais estrutura. Agora, vocês vão reparar que não é toda a unha que eu vou passar gel, em todas as unhas que eu vou passar gel em todos os lugares. E também não vou colocar quantidade. Eu só vou cobrir com a mão leve, flutuando o gel, as partes que eu preciso. Afinal de contas, essa é uma unha quadrada, não é uma bailarina, não é uma quadrada fechada. Eu vou fazer isso agora em todas as unhas. Eu não vou mais levar de duas em duas, não. Vou fazer tudo de uma vez só. Pincel sempre flutuando, ó. Perto da cutícula é quase nada, é só mesmo tipo esmaltando. Quando chega ali na região dos sinos é que eu venho e estico, tá bom? Estico nivelando mesmo, para tirar qualquer desnível que tenha dessa unha, para facilitar o lixamento final. Sempre dando atenção ao ponto zero. E eu costumo dizer que não importa quantas vezes você precisar aplicar gel na unha. Claro, nós trabalhamos com otimização de tempo. Então, para você que já é profissional de mesa e está querendo se reciclar em questão de fibra de vidro, entregando durabilidade e resistência com acabamento natural, esse vídeo para você ele já vai ter um outro sentido, né? Vai ser realmente um curso de aperfeiçoamento. Ainda mais se você tem uma facilidade de visualizar as coisas através do celular, né, e colocar em prática. Para você que é iniciante, você pode ser que tenha um pouquinho de dificuldade na hora de fazer a aplicação do gel da forma que eu estou fazendo. E você precise aplicar novamente. O que eu quero que você grave em mente nesse momento é que o gel, por ser autonivelante, você não pode ficar mexendo muito nele, porque se você ficar mexendo muito nele, ele vai começar a andar, ele vai começar a escorrer, tá bom? Aqui no dedo do meio, eu tenho um vão, né, no lado esquerdo, aí do vídeo, porque essa é aquela unha que eu falei que ela era torta, e eu coloquei a fibra, então eu vou tirar a diferença no gel. Aqui no indicador é a mesma coisa, porém essa unha do indicador, ela já tem o meio bem mais alto, meio natural, e a ponta dela cai. Então, agora eu vou fazendo as correções com essa segunda camada de gel, e sim, vou precisar em algumas unhas, depois vir com mais um pouquinho de gel para poder consertar, porque como eu disse, é um gel alto nivelante, e eu prefiro trabalhar com muita calma essa etapa de aplicação, essa etapa de estruturação e diminuir meu tempo de lixamento, tá? Porque o que dá, vamos dizer assim, cômodo para cliente, o que faz a pessoa achar, né, o alongamento de gel na tip e fibra de vidro cansativo é o lixa-lixa. E aqui eu não vou ter lixa-lixa, tá? Aquela mão lá foi para a cabine por 60 segundos e agora eu vou começar a aplicação da estrutura da segunda mão, tá? O segredo aqui para eu controlar o produto é pegar a pérola com a quantidade correta de gel que eu preciso e aplicar na unha. Eu aplico um pouquinho mais abaixo, porque a minha unha já tá toda estruturada, né? E eu venho com o pincel flutuando, tirando, né? Espalhando, distribuindo gel para onde eu preciso, onde é as partes de perigo, vamos dizer assim, as zonas de risco para uma possível quebra desse alongamento, que seria o quê? A região lateral da unha, né, ali dos sinos até o ponto zero, e também dou uma reforçada no centro da unha. Reparem agora como eu faço para fazer a aplicação do gel. Eu pego com a ponta do meu pincel, eu tiro todo esse gel do meu pincel e transfiro ele para a unha. Vou ali já caprichando no contorno da minha cutícula com pouquíssimo gel e agora usando o pincel como se fosse um rodinho, eu venho esticando para nivelar. Eu costumo dizer para as alunas que é praticamente, sabe quando você faz um bolo, você quer fazer uma cobertura esticadinha, você faz um doce, uma travessa de doce, você quer esticar uma cobertura? É isso, aí você vai espatulando o gel como se ele fosse uma cobertura. E ninguém quer uma cobertura de bolo, uma cobertura de doce, de uma travessa de um pavê toda feia. A gente quer arrumar bonitinho. É isso que você tem que fazer com gel. Mão leve e flutuando. E olha como é que fica a aplicação.
Eu tô fazendo com calma, eu tô explicando, embora tenha sido um atendimento, durante esse atendimento a gente estava tagarelando muito, eu tô falando, estou fazendo. Agora que eu estou narrando para vocês, tá bom? Ó, vou dar uma ajeitada ali porque eu estou percebendo que tá saindo do lugar, mas eu vou fazer a sequência da aplicação do gel. Então, não importa quanto tempo você demore, desde que você entregue um trabalho perfeito. Eu prefiro demorar um pouquinho mais aplicando, tendo um serviço limpo, porque são 13 anos de profissão e o que as minhas clientes mais reclamavam, né? O que eu escuto mais sobre reclamação em questão de alongamento, de demora, é o lixa-lixa. Então, a gente faz todo possível para reduzir o lixamento. Porque, de fato, é o que estressa mais. Tem gente que tem nervoso de lixa, né? Então, vamos caprichar aqui na aplicação com esse gel autonivelante. Lembrando que ele tá mais consistente, porque o meu ambiente, ele é frio, tá bom? E, ó, aplicando onde precisa. Repara que vai ter lugar que eu vou aplicar mais no canto, vai ter lugar que eu vou aplicar mais no meio. É visual, tá? Observando aonde precisa. Eu sempre gosto de fazer essa parte de esticar primeiro pro meio, para poder deixar minha estrutura reta e depois vir completando as laterais. Isso, fazendo rapidinho no dia a dia, depois que a gente tem prática, é muito tranquilo, tá? Sem ficar mexendo muito no gel no mesmo lugar. Assim, mexendo, se você começar a mexer muito no gel autonivelante, ele vai começar a andar. Ele vai entender que ele tem que sair do lugar. Não é esse o nosso intuito. É deixar o gel paradinho para a gente terminar a nossa construção de modo que a gente precise lixar menos. Ó, levei na cabine por 60 segundos, agora eu tô pegando a outra mão e vou começar a analisar aonde eu preciso aplicar um pouquinho mais de gel, tá? Vai ter unha que eu vou precisar. Essas unhas não parecem, mas elas são bem convexas. É porque elas estão bem curtas, porque foi muito danificada. Então, eu já conheço a estrutura dessa unha, eu já vou fazer do jeito que ela vai crescer. Aplicar ali mais no ponto zero, tá bom? E vou fazendo agora esses consertos em todas as unhas. Basicamente, eu vou precisar colocar um pouquinho mais de gel no centro, ali na transição entre o leito da unha e a borda livre. Então, seria basicamente no centro mesmo, para dar uma reforçada nessa estrutura, que ali é o famoso ponto de tensão, né? Que vem a ser o quê? A área de estresse, a área que se a cliente bater, ela pode ter a ruptura do alongamento ao ponto de se machucar, tá bom? Romper também o leito, sangrar e tudo mais. Reparem que eu vou colocando gel somente no meio, porque a minha unha tá funda, tá? Mas no final vocês vão ver como é que sai o resultado. Repararam que eu só estiquei o gel em algumas unhas, não foram em todas, tá? Agora saiu da cabine aqui, eu vou seguir fazendo a mesma coisa que eu fiz na outra, tá? O polegar, gente, nesse caso eu vou fazer separado, tá? Porque o gel já tem mais consistência, o processo de polimerização dele exige mais e de lateral o dedão não seca direitinho. Ó, onde eu tô aplicando? No centro da unha, tá? Mas também de lado a lado. Vou fazer isso em todas as unhas que necessitam
aplicando somente onde precisa, tá ok? Isso não cobre, não toma muito tempo. Mas no final, quase nada para lixar. E a gente ainda não tem nenhuma hora de vídeo. O vídeo que eu acelerei, ele tinha ali, eu reduzi ele, eu tirei acho que 3 minutos dele apenas, tá bom? Foram 3 minutos que eu consegui reduzir dele. O vídeo estava com 77 minutos, foi para 73, tirei 3 minutos, porque eram 77,29. Uma dica, o gel ele tem cor, então você vê que no ponto zero a cor ainda não atingiu, então eu vou precisar passar um pouquinho de gel também no ponto zero para poder, ó, lá, ficar uma cor uniforme. Aqui do lado esquerdo eu vou fazer a mesma coisa. Nesse caso, eu não deixei a unha muito fininha por conta da fragilidade da unha natural, tá? E essa cliente, ela é doceira, ela trabalha enrolando doce, ela mexe com massa quente. Então, eu precisei, pela unha dela natural estar muito fragilizada, deixar ela com essa estrutura, mas essa é a estrutura que a maioria das pessoas usam. Mas eu consigo deixar essa unha dela mais fina, mais reta, embora ela não esteja grossa, tá? Mas eu não precisaria fazer um ápice tão elevado, eu poderia fazer um pouco mais baixo. Mas no caso dessa unha danificada, eu não vou dar chance pro azar de deixar a unha dela com a quentura do dia a dia das panelas, ela ficar mais fragilizada do que ela já está e de repente o alongamento dela se romper, trincar e tudo mais. Então eu fiz uma estrutura um pouquinho mais reforçada no centro, mas que não vai sair do padrão, que é 1,5 milímetro de ápice, né, de estrutura no meio ali, de ponto de tensão, vamos dizer assim, e 1 milímetro de ponta. Vai reparando que eu só aplico já onde é extremamente necessário, tá bom? E no final levo na cabine por 60 segundos. E agora sim eu vou fazer o dedão. Lembra daquele dedão que eu esqueci? Então, vou fazer a estrutura dele todinha nesse momento, que eu esqueci mesmo, tá? Ele tá só no esqueleto. Aí já é uma outra forma de aplicar, ó. Existem multiformas de aplicar o gel. Você tem que escolher qual é a melhor para você. Eu já não fui tanto dentro da área da cutícula, porque não precisa. Depois eu vou precisar tirar gel, então eu não levo muito gel próximo à área da cutícula, não. E quando eu trabalho com gel mais pigmentado, eu acabo tendo que levar um pouquinho mais por conta de colorir ali a área e ficar com um degradezinho legal. Ó, levei na cabine por 60 segundos. Nesse meio tempo eu já vou fazer, alternar, né, a mão, terminar de esperar a outra acabar o processo de polimerização dos 4 dedos e vou fazer agora o dedão também. O dedão sempre faço separado, tá bom? Aqui eu troquei o pincel, eu peguei um pincel longo mais fino, tá? Pra poder, ó, levar bem precisamente. São as duas opções, tá? Eu só queria mostrar, eu esqueci de falar, mas eu queria mostrar pra vocês que você pode trabalhar tanto com outro pincel. O outro é bom para várias etapas. Agora, esse mais fino, ele é excelente para fazer essas correções em lugares estratégicos. Não sei se vocês conseguiram reparar que houve uma troca de pincel quando eu troquei de mão, tá? Quando eu vim pra mão do lado esquerdo da tela, eu já havia trocado o pincel por um pincel mais longo. Eu gosto muito dele, ele me facilita muito. Eu trabalhava com ele para fazer reversa, mas agora eu tenho trabalhado muito ele para fazer aplicação de gel nessa última camadinha que eu preciso de uma aplicação mais precisa, tá? Mais
num lugar mais localizada, para fazer correção mesmo. Agora que eu já acabei a estrutura, já reforcei os pontos que precisava, eu levo na cabine por 60 segundos e como esse aqui eu tinha deixado, né, de fazer a primeira vez, eu vou dar uma reforçada nele agora. Ele tá um pouquinho atrasado em relação aos outros dedos. E assim que eu terminar, 60 segundos na cabine também. Agora nós vamos começar uma etapa super importante, que é o lixamento. E aqui eu vou mostrar para vocês que, antes de tudo, nós precisamos tirar o que é a camada de inibição, senão você vai estragar toda a sua lixa. Então, com algodão prensado, né, molhado com um PrEP ou com álcool isopropílico, você pode tirar a camada de inibição. Reparem como essa unha está fina, ela está linda e maravilhosa, vai ser quase nada de lixamento. Vou pegar uma lixa da Master, eu só gosto de trabalhar com a lixa Master, tá? E vocês vão começar a reparar agora o processo de lixamento para uma unha quadrada. Fiquem atentos, anotem, para vocês não perderem e não lixar demais. A unha que eu fiz, vocês fazendo assim em casa também, vocês vão ver que não tem muito o que lixar. Então, tira da cabeça que precisa botar muito gel para depois lixar. Não, você precisa botar a quantidade de gel suficiente para que no final do alongamento você precise somente nivelar e dar um bom acabamento, tá? O lixamento será para dar um bom acabamento e não para fazer, tirar o gel que você colocou, tá bom? Vou pegar a lixa, essa que eu vou estar usando é a granulagem 100, tá? Granulação 100 da Master Lixa. Ela é uma lixa grossa, ela é uma lixa de desgaste, né? Mas eu vou utilizar ela para fazer somente essas marcações de borda livre com a lixa no ângulo de 90 graus. E vou fazer a marcação da lateral também, tá? Vou desprender a lateral do dedinho da cliente para não machucar. E repare os movimentos que eu faço sem afunilar e sem excesso de lixamento. Vou fazer uma marcação de modo que quando nós olharmos, vamos ver unhas quadradas. Agora que vai começar o processo de lixamento, eu sempre faço essa marcação manual, tá bom? Para deixar minha unha bem quadradinha. Quando você lixa a borda livre no ângulo de 90 graus e também no ângulo de 90 graus você faz essas marcações da parede lateral, tudo flui mais fácil em questão de lixamento. É ideal você fazer com a lixa manual, independente de ser a Master Lixa ou não, a lixa da sua preferência. Porém, essa lixa aqui, uma lixa dela equivale a um pacote das outras lixas. Aquelas lixas que a gente compra nas lojas do centro do Rio, lixa da Faneios, lixas da OPI, essas lixas que a gente compra em lojinhas de chinês que vem com 20. Então, uma lixa Master equivale a um pacote de lixa. E assim, é bem mais confortável o lixamento, tá bom? É uma lixa macia, é uma lixa larga, então ela dá muito mais estabilidade na hora de fazer o lixamento. Ó, ângulo de 90 graus. E eu vou fazer isso nas 10 unhas. A lateralzinha ali do dedo, né, da unha próximo ao ponto zero, ela tem um pouquinho mais de gel. É nesse momento que eu também já começo a remover.
Olha como é que eu faço para poder fazer minha unha ficar bem retinha. Reparem como eu seguro a lixa. Eu uso o apoio do polegar atrás da área que eu tô lixando. E o meu outro polegar segura o dedo da minha cliente, para aquela unha, aquele dedo não ficar bambo, né? Seguro com firmeza. O indicador, quando eu faço o lixamento da lateral, ele dá apoio para a parte que eu estou lixando. Então, saber segurar a lixa é muito importante na hora de fazer um bom acabamento. E você não deixar a lixa bater onde não tem que bater. Tipo, fazer uma vala, um buraco ali na área do ponto zero. Viu? Quando eu uso a lixa retinha, eu já vou marcando minha unha no formato quadrado, ó. E vou fazer isso agora nas outras também. O mindinho é o que mais tem produto. Mas vamos lá. Lixa no ângulo de 90 graus. Olha como é que a ponta fica bem reta. Olha meu polegar dando apoio. Vou desprender a lateral. Eu vou aplicar a lixa ali, encaixar para poder fazer o lixamento. Sempre olhando o que você tá fazendo, tá? Repara que a mão da minha cliente tá na mesma posição e eu tô na mesma posição. E eu tô sempre observando o que eu estou fazendo para eu não lixar nada errado. Essa marcação é quem vai determinar agora, né, a largura, para nossa unha quadrada não ficar de fato larga, né? Aquela coisa que as clientes têm de chegar no nosso espaço e pedir uma unha quadrada fechada, porque as pessoas não sabem fazer um quadrado quadrado. Então, assim, aqui não corro esse risco. As minhas clientes saem com as unhas quadradas da forma que elas gostam. Quem gosta de quadrado, gosta de quadrado. Não adianta entregar a quadrarina, bailarina, quadradinho afunilado, que as clientes não gostam. Quem gosta de quadrado quer assim, quadradinha. Reta, reta na ponta, reta na lateral. E sem ficar larga, né? Lógico. Então, com essas marcações que eu ensino vocês a fazerem antes de vocês começarem o lixamento de fato, não tem como dar errado. Lembra que eu falei que o mindinho tá com mais produto? Então, ele é o que tem mais produto. Eu vou acertar ele agora nas laterais. E já esse processo de lixamento vai terminar. Muito fácil.
esse lixamento manual, né? Depois eu vou trazer um outro vídeo para vocês, para ensinar vocês a acertarem a curvatura por baixo com o motor. Aqui foi somente essa parte de aderência de fibra, curvatura e aplicação. Agora, ó, com a minha lixa, eu vou pegar uma lixa mais fina, tá? Essa granulação é a 150. Eu vou começar o processo de lixar a superfície da unha para assim terminar esse nivelamento. Com a lixa deitada em 0 graus, eu vou fazer uma passarela, o que eu chamo de estilo de passarela na unha. É uma marcação que eu faço para deixar a minha unha totalmente reta. E eu faço ela só no centro da unha, ó. E depois, ó, seguindo aquele lixamento que eu fiz, de 90 graus, eu vou tirando agora o dente, inclinando a lixa e já vou trazer, ó, para cima da unha. Lixando agora em 45 graus para poder bolear. Esse é o lixamento, não tem muito o que fazer. Quando você controla o produto, você só precisa usar a lixa mesmo para poder dar uma acertada e consertar os possíveis, né? Os possíveis erros de aplicação que tenha, a marcação do pincel, coisas desse tipo. Então, agora a gente está usando uma lixa bem mais fininha. Com essa lixa, eu já faço toda a parte superior da unha, inclusive a volta da área da cutícula, que em todo o vídeo, né, em hora nenhuma, eu encostei o produto na área da cutícula. Minha área da cutícula está totalmente livre. Então, o que torna tudo mais fácil na hora de eu finalizar com um lixamento manual, que é o que eu tô fazendo aqui agora. Ó, mais uma vez, eu vou fazer a marcação da minha passarela. Eu falei que a lixa era 150, mas a lixa é 180. E eu vou pegar agora em ângulo de 45 graus e vou lixar somente onde a lixa não passou, ó. Reparem bem, com a lixa inclinada. E com isso eu vou fazer marcações de prisma, né? Vão ficar com quinas sobre a unha. Mas é uma coisa que imediatamente, já, com a própria lixa eu vou tirar. Eu vou fazer a união da passarela, que é aquele lixamento que eu fiz em cima, com o da lateral, que foi o primeiro que eu fiz para poder marcar a parede lateral. Tirar o dente, que a fibra deixa, não tem como se privar disso, né? Se você fez a aplicação correta, tem essa sobrinha aí. Então, sempre boleando, ó, lixando para fora para não fazer buraco no ponto zero. Segurando a lixa de forma correta. Tirar mais uma vez o dente agora do outro lado. E na sequência eu vou nivelar para poder tirar as quinas. E vou fazer isso por todas as unhas. Curtam bastante esse vídeo. Comentem, encaminhem para suas amigas. Que brevemente eu volto com outro vídeo ensinando a fazer o acabamento com o micromotor. A base desse vídeo, o intuito desse vídeo hoje foi ensinar vocês a construir uma fibra de vidro quadrada, sabendo, né, controlar o produto para não ter excesso de lixamento. Eu espero que vocês tenham gostado e curte muito que eu já volto com mais vídeos.